Nós vamos falar do tema das telas, né, na infância, assim. Como eu postei ontem, os problemas que eu uso e o excesso de telas na infância trazem, são vários problemas, né, o que esse uso em excesso traz, na verdade, eles são muito conhecidos já, né. Na verdade, eu nem diria muito conhecido, porque eu vejo que ainda tem pais que não sabem realmente quais são não tem noção do tamanho do problema. Mas hoje eu queria ajudar vocês de fato a agir. Ok, eu tenho um problema, existe um excesso, eu não tô conseguindo conduzir o melhor uso de telas com meu filho. O que fazer, né? Como resolver? Então, são muitos os malefícios. Eu até deixei todos, uma lista bem grande, e nem são todos no último post que eu fiz ontem. E esses malefícios, que eu vou até citar aqui só rapidamente, na verdade, porque estão todos no post e não é o principal. Mas é importante essa conscientização. Só que hoje eu quero mesmo falar, eu quero mesmo ajudar vocês. Ok, já existe um excesso, já existe até um vício às vezes. Eu já enfrento problemas por conta do uso de telas, como mau comportamento, né, crise de irritabilidade, às vezes até um diagnóstico errado ou conflitante de profissionais diferentes. Um diagnóstico de atraso de linguagem, diagnósticos de TDAH, diagnósticos até de algum nível de TEA, né, o transtorno do espectro autista, por conta de um vício em telas e os sintomas, né, que isso traz. Então eu não quero me estender ao falar dos vários problemas que isso traz, mas eu vou citar prontamente. Eu vou colocar aqui eu vou digitar aqui o assunto da live só para poder ficar fixado. Deixa eu escrever aqui. Então, eu vou colocar assim, como fazer o bom uso da tela, né? Um bom uso da tela na infância, das telas na infância. Porque existe uma forma, claro, se os pais decidem ser 0 telas, sem problema, não faz mal e também não tem, mas tem algum limite que é bom, né? Às vezes, Jéssica, qual é o nível de uso que é bom? Quando a gente fala de telas na infância, não existe bom. Existe um nível que não causa problemas. E eu vou falar já aqui até sobre isso, porque ainda assim a depender da criança, né? Tem uma criança que num nível muito menor do que outras já pode ter uma série de sintomas pelo uso de telas, porque são mais sensíveis. Então a gente precisa avaliar até isso. Mas assim, um bom uso de telas não tem. É uma opção dos pais. Podem ser 0 telas e podem usar de forma muito consciente, com regra e tudo mais, né? Mas bom nunca vai ser, desnecessário. Assim como é desnecessário para nós, né? A gente passa bem sem telas, sem TV, também não é necessário para ninguém. Vivemos muitos anos sem. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Meu Deus. Então, o foco aqui é ajudar mesmo vocês a administrar isso, né? Então, como eu falei, já existe o uso, já existe um excesso, né? Jéssica, eu não coloco ainda, meu filho é muito pequenininho, mas eu vejo que, né, às vezes já tem esse contato, já tem um coleguinha, já tem, sei lá, o primo que assiste, então ele, querendo ou não, vai acabar começando a assistir. Como que faz isso sem ter os prejuízos, né? Sem que venha a ser um problema para a criança, enfim. Então eu quero mesmo que vocês saiam daqui sabendo como agir diante da situação que já existe ou se preparar para ela, né? Então essa semana, como eu falei hoje no áudio, gente, que bug que aconteceu aqui. Essa semana, como eu falei no áudio, no Stories hoje, muitas mães no direct me falaram sobre isso, desde a semana passada, na verdade. Isso foi semana passada. E muitas mães falaram, Jéssica, eu não sei como fazer. Meu filho tem X anos e se deixar, passa o dia no celular. Jéssica, o problema que eu tô enfrentando são as telas, né? Prefere ficar no jogo do que brincar. E isso realmente já é um sintoma de um problema mais sério, que a gente precisa levar em consideração. Então, para pontuar aqui, né? Oi, Jéssica. Ó, uma charali. Te vi no jornal. Hoje eu fiz uma participação no Jornal Liberal aqui de Belém. Acho que foi de manhã. Eu simplesmente esqueci de assistir.
Quando eu vi, tava chegando mensagem no meu WhatsApp. Ó, te vi no jornal. E eu esqueci de assistir. Tô até vendo se eu consigo lá com o pessoal a matéria. Espero que tenha gostado, Jéssica. Tenha te ajudado de alguma forma lá o conteúdo da matéria. Ai, meu Deus do céu. Não sei que problema tá dando aqui. Me manda. Ah, eu quero, obrigada. Bom, então, o que eu vou falar aqui? Eu tava tentando acessar no computador, mas é bom que eu gosto de papel, então eu vou ficar no papel mesmo. Eu faço todas as minhas anotações no papel, e aí às vezes eu ainda consigo passar pro computador, às vezes não. Então, o que eu vou falar? Por alto, como eu disse, por alto, os problemas que podem ser causados pelo excesso de telas. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nisso hoje, justamente porque já existe uma certa consciência disso, alguns dos problemas os pais nem imaginam que pode afetar, mas eu fiz um post ontem sobre isso, então tem uma lista lá, vocês podem consultar depois. E eu vou falar alguns aqui também, porque eu quero fazer um questionário com vocês, para que vocês vejam se já existe alguns dos sintomas aí na casa de vocês, com os filhos de vocês. Então a gente vai fazer essa anamnese aí, né? Vou fazer a partir de algumas perguntas que eu vou fazer aqui. E aí vamos para as soluções, né? Então, tá, ok. Então, qual é a solução? Como é que eu ajusto isso aqui em casa? Qual é o tempo ideal? E como fazer essa mudança mesmo, tá? Então, vamos lá. Bom, os problemas mais conhecidos: mudança de comportamento, crises de birra, irritabilidade, agressividade, comportamentos muito agitados, criança que perde a capacidade de concentração, perde interesse pelo estudos. Ó, a lista vai embora, hein? Então vou só citar bem rápido, como eu falei. Perde interesse pelo estudo, cai rendimento escolar, perde a habilidade social ou não desenvolve, dependendo de quando começa o vício, né, nas telas, o excesso. Às vezes a criança nem desenvolve uma boa comunicação social, não desenvolve uma boa interação social, então ela perde algumas habilidades sociais importantes, né, na infância. Tem uma consequência, um ponto chave, assim, que cada vez mais os estudos mostram a influência da regulação, da autorregulação da criança. A criança não consegue tão bem, né? Isso é normal da criança, então perceba, isso é normal da criança, eu sempre falo isso aqui, controlar os seus impulsos e suas emoções, né? Mas a criança que tá com o uso de telas em exagero, ou tem uma sensibilidade maior e faz esse uso diário, alguma coisa assim, ela perde ainda mais, ela vai ter mais prejuízos nessa regulação emocional, nessa autorregulação emocional. E aí passa do que é normal, no sentido que às vezes é uma criança já de 5, 6, 7 anos que continua tendo crises de birra, de agressividade, né? Parece que fica totalmente sem controles, sendo uma criança maior. E daí vem um outro problema, né? Diagnósticos errados ou profissionais que não conseguem chegar a um diagnóstico, assim, sei lá, são vários profissionais que já viram aquela criança e os pais recebem diagnósticos conflitantes de acordo com aqueles sintomas. E muitas vezes isso é apenas, o que não é pouco, mas é apenas o uso de telas sem controle, em exagero, né? Ou os pais não percebem o conteúdo que a criança tá usando, ou que essa criança tem uma sensibilidade maior. Então são dois problemas. Às vezes, cada vez mais comum, tá? Às vezes é um diagnóstico que não existiria, como eu falei ainda agora, né? Uma criança com diagnósticos de TOD, de TDAH, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade, ou só de déficit de atenção, né? Sem a hiperatividade, e a criança fica de fato, praticamente perde a capacidade de concentração, de foco em qualquer outra atividade. O próprio TEA, que é o transtorno do espectro autista. E esses diagnósticos são simplesmente um sintoma, né? Não o diagnóstico em si, tá, gente? Todos esses transtornos existem, né? E podem não ter nada a ver com tela. Mas está sendo cada vez mais comum os profissionais terem que dar seus pulos para definir o que é uma criança viciada em tela e o que é uma criança que realmente tem aquele diagnóstico. E um bom profissional, a primeira coisa que ele vai dizer, olha, qual é o uso de... ele assiste todo dia, à tarde, 1 hora, 2 horas, 3 horas, realmente eu não consigo tirar, é um problema. Bom, então antes de você fazer aí
uns 30 dias sem telas nessa criança, eu não consigo avaliar ela verdadeiramente, né? Isso é cada vez mais comum. Tô falando de profissionais, tá? Não sou eu. Profissionais, psicólogos, às vezes neuropediatras, tá? Isso é cada vez mais comum. Tem inclusive uma psiquiatra, o nome dela, Victoria Dunkley, né? E ela desenvolveu um estudo que é assim, isso já tem vários anos, né? Na verdade, eu já até tenho esse estudo de vários anos atrás. Eu nem sei como é que estão os estudos dela hoje, eu vou até me aprofundar nisso, que eu nunca mais fui atrás disso. É a síndrome da tela eletrônica, que é justamente isso, né? A confusão que se faz em alguns diagnósticos, que a criança realmente não tem o transtorno, e em crianças que têm o transtorno e que estão utilizando telas em excesso, ficam com todos os comportamentos mais agravados, né? Então os pais já têm uma dificuldade com aquela criança porque tem TEA, porque tem TDAH, ou seja lá qual for o diagnóstico da criança. Ainda assim, não conseguem fazer um bom uso das telas, não conseguem controlar o uso de telas, a criança usa em exagero e ela fica com todos os comportamentos típicos daquele transtorno agravados e piorados, né? Então, realmente é um assunto, assim, urgente. Da gente... E aí, ultrapassando, que é justamente o que eu queria, né? É urgente da gente conversar sobre isso? Mas a gente já vem conversando há muito tempo, né? Muitos profissionais falam, enfim, educadores, etc., mas é urgente que a gente ajude os pais a resolverem a questão, né? Porque só que causa problema a gente já sabe. Muitos já sabem. Às vezes não sabe todos esses que eu tô dizendo aqui. Então, seguindo aí na lista dos malefícios, só citando, como eu disse, afeta o sono e a qualidade do sono da criança, o que é um problema sério, porque a criança que tem, às vezes ela dorme, mas não tem um sono de qualidade, porque ela teve contato com as telas ali pouco tempo antes de dormir, né? Às vezes não dorme mais tarde, porque fica vendo TV até a hora que dorme de exaustão, né? Então tudo isso afeta a qualidade do sono, afeta os padrões de sono daquela criança, o que vai interferir na liberação de hormônios de crescimento, desenvolvimento, de aprendizado, que são importantes, que acontecem durante a noite. E depois essa criança tem, como eu falei, algumas outras questões, mas em função desse sono conturbado, digamos assim, dificuldades no aprendizado, tá mais apática, os pais não têm mudanças de comportamento, né? Problemas de crescimento, de desenvolvimento, né? No seu próprio desenvolvimento, não cresce bem, não ganha peso, em função de uma saúde debilitada, porque obviamente que a gente precisa dormir. Nós adultos temos uma série de problemas quando a gente não tem um bom sono. Imagina uma criança, né? Tem vários problemas relacionados à falta de sono, a um sono ruim, um hábito de sono ruim na infância, tá? E a tela atrapalha diretamente isso. Fora problemas de visão, outra questão muito importante é que acaba com a criatividade, com a curiosidade, a imaginação da criança, que é tão importante nessa época, né, durante ali a fase da infância, para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, para o adulto que essa criança vai ser um dia, para capacidades, habilidades até no âmbito profissional que ela vai ter, como ela brincou, como ela soube brincar na infância, vai fazer diferença, né? Então, às vezes, os pais estão muito preocupados que vai ter o melhor colégio, que tenha as melhores notas, que a criança estude, seja muito boa nisso. O que, enfim, não é que não seja válida essa preocupação, mas assim, não estão preocupados se a criança brinca bem, né? Se ela interage com o outro, se ela tem uma boa habilidade social, se ela tem uso de criatividade, se ela ainda tem alguma curiosidade para brincar, né? Para aprender, para olhar o mundo, para imaginar. Isso é típico da criança e ela precisa brincar para isso, ela precisa brincar livre, ela precisa não perder essa capacidade, e as telas tiram, né, isso da criança. Realmente, a criança que tem esse excesso de telas, às vezes ela prefere isso do que brincar, né? Aliás, não precisa nem ela estar viciada. Às vezes, uma temporada que a criança fez mais uso, na hora de falar, olha, quer brincar ou quer ver desenho? Ver desenho. Quer brincar ou jogar videogame? Jogar videogame. Isso não é natural, né? A gente não precisa de muito para entender que isso não é natural para uma criança. Então, e isso atrapalha muito, né? Afeta totalmente todo o desenvolvimento da criança. Afeta suas habilidades, afeta, como eu falei ainda agora, vai afetar lá na frente se ela vai conseguir fazer amigos,
se ela vai ter habilidades profissionais, criatividade, de interação social, de resolução de problema, né? Se ela já perde isso na infância, ela vai ter vários problemas lá na frente, tá? Fora outros problemas que eu também vou só citar, que tem a ver com os perigos que a criança que tem acesso à internet corre, né? Deixa eu até ver se eu falei todos os... que aí eu vou só citar, obviamente, acesso à pornografia, risco, né, de estar exposto à pedofilia, a pedófilos, que é muito sério, muito problemático, o quanto que isso acontece, que a gente nem imagina, né, debaixo do nariz dos pais, mais atentos se a criança tá lá com o celular na sua mão, que pode ter acesso como quiser à internet, que ela vai lá pro quarto com o celular dela. Então, é pornografia, é pedofilia, fora cyberbullying, fora aqueles grupos terríveis de automutilação, que vira e mexe a gente lê uma tragédia relacionada a esse tipo de coisa. Então, assim, não é pra estar na mão da criança um celular, né? Então, por mais que os pais achem que tá... Ah, não, mas eu tenho controle, eu acesso tudo. Gente, infelizmente, né? Tem gente que tá ali para fazer maldade. E é muito difícil, de fato, a não ser que o celular não tenha acesso à internet, aí tudo bem, né? Não sei como poderia acontecer de outro jeito. Mas a não ser que não tenha acesso à internet, é muito difícil que realmente o pai tenha controle, né? Então, mesmo que tenha, tem aplicativos de controle parental, tem o YouTube Kids, não sei o que, já vi histórias burlando todos esses esquemas aí pra criança usar como ela quiser livremente, e justamente quando ela consegue dar esses furos é onde tem coisa errada, porque é como essas pessoas ruins estão justamente ali tentando achar as brechas da segurança dos pais para acessar essas crianças que estão com o celular, né, livre na mão. Então, assim, tenham muito cuidado com isso, porque esse tipo de problema, esse tipo de perigo, da feita que acontece, não desacontece mais, né? Então, da feita que a criança tem acesso a uma pornografia, ela não desvê mais aquilo. Então, provavelmente os pais descobrem já algo tempos depois, e aí já foi toda a inocência da criança, já despertou uma curiosidade que não era pra ter despertado, ela já vai dar um pulo na sua sexualidade que não tinha que ter dado, né? Pedofilia, então, nem preciso falar, já pode estar acontecendo um contato desnecessário, ou seu filho já pode estar sofrendo um cyberbullying, já tá tendo outros comportamentos ansiosos e tal por conta disso. Enfim, gente, não vou me adentrar nisso, porque esses perigos são muitos, terríveis, né? É cada coisa, assim, cabulosa que a gente lê sobre esse tipo de coisa, e todas elas, né, quando não assim, não é comum que seja, ou pelo menos a gente não fica sabendo nesse caso, dos pais, os pais eram negligentes, não estavam nem aí para o que a criança fazia no celular. Não. A maioria, o relato, são pais que falavam, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, né? Eu achava que eu controlava, eu conversava com meu filho sobre o que era certo e o que era errado. Eu dizia para ele me contar caso acontecesse alguma coisa. Eu olhava o celular para ver o que estava acontecendo. Quase todos os relatos são assim, mas aí já acontecia, tá? Então tenham muito cuidado com isso. Bom, então, eu queria que a gente conseguisse fazer o primeiro passo, que é analisar de fato se há esse problema de excesso, de mau uso, né? Se a criança pode já ter alguns sintomas, que é muito comum, pelo excesso de telas. Às vezes, obviamente, né, são sintomas normais da infância, mas a gente sempre tem que tirar isso da lista, sabe? Porque sempre pode ser, de fato, um mau uso, um excesso, um problema com relação ao uso das telas, tá? Então, eu trouxe aqui de um dos livros, referência, né, que são minhas referências nesse tema, né? Tem algumas perguntinhas que eu queria que vocês se fizessem para tentar avaliar aí se o seu filho já tem esse problema, se você já percebe algum desses sintomas na criança, tá? Então vamos lá. O seu filho parece inquieto na maior parte do tempo? Seu filho tem colapsos por causa de pequenas frustrações? Seu filho tem ataques de raiva? Seu filho se tornou cada vez mais opositivo, desafiador e desorganizado ou desorganizado? Fique irritado quando é informado que é hora de sair do celular, TV, tablet, né? Leia-se qualquer tipo de tela. Você já notou os olhos do seu filho estão dilatados depois de usar eletrônicos? O seu filho tem dificuldade de fazer contato visual depois de exposto a um longo período no celular ou computador ou tela em geral?
Você já sentiu que seu filho não é tão feliz quanto deveria ser? Ou que não está gostando das atividades normais ali da vida cotidiana como costumava gostar? Seu filho tem dificuldade de fazer ou manter amigos por causa de comportamentos imaturos, né, que não condizem com a idade dele? As notas do seu filho estão caindo e ninguém tem certeza do motivo? Vários profissionais já deram, em algum momento, diagnósticos diferentes ou conflitantes para o seu filho? O seu filho tem uma condição pré-existente, como autismo, TDAH, cujos sintomas parecem estar piorando? Seu filho parece estar cansado e com problemas, né? Como se estivesse exausto, só que não consegue dormir. Ou dorme, mas parece que não descansa. Seu filho parece preguiçoso, desmotivado ou tem pouca atenção aos detalhes? Você descreveria seu filho como estressado, apesar dele ter poucos ou nenhum fator estressor, né? Fator estressor não, ou nenhum estressor. Então, assim, algumas dessas questões... se você responder sim para algumas dessas questões, se combinadas, pode ligar um alerta aí, né? Que pode estar por trás um mau uso da tela. E aí, é claro, o próximo ponto é perguntar se você realmente avalia que há ali um exagero, né? Qual é o tempo de tela? Às vezes os pais não têm controle, né? E aí quando eu converso assim, olha, mas qual é o tempo de tela? Qual é esse tempo que o seu filho fica no celular? Mas ele assiste um pouquinho de tarde. Tá bom, então a partir de agora, né, vamos lá no planejamentinho ali. A partir de agora você vai tentar calcular qual é esse tempo de tarde. E aí quando os pais se espertam para ver, a criança passa 2, 3, 4 horas no tempo de tarde na frente da TV, né? Ela sai do almoço, termina de almoçar 1h30, e aí a mãe fala assim, vamos, agora, não, e todo dia eu passeio com ela, assim, ela termina de almoçar 1h30, depois no final da tarde a gente vai passear 4h30, a gente vai dar uma volta e tal. Ou seja, de 1h30 às 4h30 a criança ficou na frente da TV, né? São 4 horas, isso é um absurdo, né? Pro que é indicado e pro um nível que poderia não fazer mal, né? Isso já tá fazendo mal há muito tempo. Seria de imaginar, assim, seria de estranhar se a criança não tiver pelo menos um monte desses sintomas. E ainda tem fala assim, mas meu filho não tem isso, não tá assim agitado, estressado, nem nada dessas coisas. Existe o outro lado, existe a criança que fica apática, né? Ela não tem interesse, ela perde até... não sei se eu fiz essa, se eu passei, eu não fiz todas as perguntas do questionário. Mas ela perde o interesse pelas outras coisas, interesse por brincar, interesse pelas pessoas, interesse por qualquer outra coisa do dia a dia, pelo estudo. Então ela fica meio apática, e aí aquela criança passa, tipo, sabe, boazinha, que não dá trabalho, porque ela tá apática diante da vida. Se ela passar o dia na frente da TV, do jogo, do celular, tá tudo bem pra ela. Isso também não é normal, né? Então não é porque não tá tendo esse tipo de problema de comportamento agitado, de estresse, de não sei o que tá tudo certo, tá bom? Bom, e aí tem umas outras perguntinhas, de um outro livro, inclusive, que eu separei pra fazer, são menos perguntas, pra saber como é que tá o seu controle nesse uso. Se você acha que tem algum controle, como que você avalia se existe esse problema ou não aí na sua casa, tá? Então vamos lá. Você sente que seu filho passa tempo demais em frente às telas, né? Então vamos considerar aí a mãe que ainda não calculou de fato, que realmente não sabe quanto tempo é. As telas se tornaram verdadeiras babás eletrônicas e são constantemente usadas para evitar qualquer tipo de frustração por parte da criança. Muito comum também, tá? A criança tá ali, tá no meio de um estresse, de uma birra, os pais falam, não, então bora botar um desenhinho. E aí vai lá, acalma a criança com isso. É péssimo, é terrível, né? As telas por si só, né? Vários dos problemas que eu citei aqui, ele já acontece por conta que as telas no cérebro, né, elas afetam o sistema de recompensa do cérebro. Então a criança vai precisando sempre mais, ela vai precisando sempre daquelas doses de dopamina cada vez maiores, como um vício mesmo, como um viciado realmente, e aquilo parece não fazer mais efeito, e aí a vida normal, dia a dia, tudo já não tem mais a mesma, né, a mesma cor para a criança, só a tela que libera aquela quantidade de dopamina, e ainda assim cada vez um tempo maior, cada vez precisa ser uma coisa mais, né, mais estimulante. E aí se os pais ainda pegam
e utilizam isso justamente para acalmar a criança, para manter ela quietinha, para acabar com uma crise, só piora o problema, né? A criança que já tá ali viciada, ela ainda vai aprender a resolver os seus problemas com isso, com a tela, né? E, enfim, fica na infância, fica na tela, depois a coisa vai piorando, né? Então pensem que vocês estão dando pifando, sei lá, quebrando, né? Quando a gente faz isso, nós estamos quebrando alguma coisa ali no cérebro do nosso filho que vai atrapalhar ali o seu sistema de recompensa. Então, eu vou precisar de doses cada vez maiores daquilo, né? De algo que me faça parar de ficar chateada na hora, que me deixe sempre alegrinha, né? Ou seja, níveis de dopamina alto. A dopamina, esse hormônio, é o mesmo que uma pessoa que é usuária de drogas libera também, e por isso ela precisa, quando cai, ela precisa de novo daquela droga, ela precisa de novo daquilo ali, daquele negócio que ela é viciada, seja lá o que for. Então a gente está criando esse mecanismo no cérebro da criança, né? Bom, você não tem controle sobre o conteúdo que ele acessa, você nunca estipulou regras para o uso da tecnologia, né? Então, tipo, não tem regra, quando ele pede para ver, ele assiste, fica lá até ele decidir fazer outra coisa, como que é? Você até estipulou regras, mas falta consistência na aplicação delas. O uso da tecnologia pelo seu filho é hoje um motivo de estresse, de culpa ou de desentendimento na sua casa? Vocês, os pais, discordam entre si sobre o tempo, as condições ou o tipo de conteúdo que é adequado ao filho? As outras são para criança que ainda não faz o uso da tela, né? Bom, então, esse é um outro ponto agora para nossa reflexão. Essas perguntinhas são para nossa reflexão. Então, será que eu tenho algum controle? Será que eu sei de fato o tempo que meu filho, né, passa em frente às telas? Será que eu tipo assim, o tempo de telas, ele vai lá e escolhe o que ele quer assistir? Eu não tenho nenhum controle sobre o tipo de conteúdo que ele usa, né? Como que tá isso daí? Porque realmente isso também é um grande problema, como eu falei, né? Então, o conteúdo, ele é um agravante, assim, nível máximo do uso das telas. Pergunta importantíssima. Realmente, são questões que nos fazem pensar, né? Bom, eu sei que eu li rápido aqui, mas a live vai ficar gravada, então depois vocês podem ir lá, ouvir de novo, responder com calma, pra gente conseguir realmente fazer essa reflexão, né? Esse é o primeiro passo, porque se a gente não sabe realmente como que tá essa realidade em casa, se a gente não tem nenhum controle sobre isso, se a gente não consegue nem ver de fato quais são os problemas que podem ser causados por isso, dificilmente a gente vai mudar. Por quê? É difícil realmente tirar quando a criança já tem um vício. É cômodo deixar uma criança na frente da televisão, né? Dá menos trabalho do que sair pra passear, do que ela tá brincando e correndo, não sei o quê. Então, se você não tá convencida do mal que você tá fazendo pra criança, e você tá fazendo porque são os pais que são responsáveis por isso, você não muda, você fica ali, né, fingindo que nada tá acontecendo, né? Então é bem complicado isso, porque às vezes as mães falam comigo: ai, Jéssica, eu tô com um problema com meu filho. Tá, qual é o problema do seu filho? Ele tem 6 anos e ele só quer ficar no celular. Bom, na verdade você tá causando um problema no seu filho, porque ele tem 6 anos, não era pra ele ter celular. Tá, ele usa o celular de alguém, ou tem, que já não era pra ter, beleza. Não, ele não tem, mas ele pega o meu. Então por que ele pega o seu celular? Por que ele tem acesso, né? Ao celular sem critério, porque ele pode usar a hora que ele quiser, ele pode passar uma tarde inteira no celular, ele pode ver o conteúdo que ele quiser. Então, não é que ele não queira, você está causando um problema, tá deixando ele viciado em telas, e como toda pessoa, né, que tá viciada de alguma forma, vai ficar sempre naquilo, vai ser difícil realmente sair daquilo, tá? Deixa eu ler isso aqui. Até porque a recomendação sugerida pelo site não dá a menor segurança aos pais. Isso mesmo, e inclusive, Jessi, né? Acho que é assim. Inclusive, é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Por quê? Aí as pessoas perguntam: Jéssica, mas então qual é o tempo que eu posso deixar, né? Qual é o tempo que eu posso deixar meu filho para que ele não tenha nenhum desses prejuízos? Bom, a gente nunca tem como garantir que ele não vai ter nenhum dos prejuízos, tá? Então, tudo aquilo que eu citei, atraso da linguagem, da comunicação, enfim, todo o pacote lá, pode acontecer
dentro do tempo recomendado pela maioria das organizações de saúde, tá? Que inclusive é o que eu vou falar agora. Eu vou ler algumas das recomendações aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria e tal. Basicamente são as mesmas da americana, da inglesa. Qual o menos pior, tablet ou celular? Olha, eu acho o celular pior, porque o celular tá sempre com a gente. Então, se a criança, digamos que ela não tem o celular dela, né? Que esse aí já é errado só dela ter. Mas se a criança tem o hábito de estar com o celular dos pais, né? O celular tá sempre com você. Então, é muito mais difícil que a criança não pegue o celular em qualquer hora, qualquer lugar, no carro, na rua, não sei onde. Ela vai pedir o tempo inteiro, porque tá sempre ali, entendeu? O tablet, nesse sentido, né? Só nesse sentido, é só você decidir não levar, né? Ah, vai sair, vai passear, vai não sei o que, não vai ter celular. Vai descer lá no prédio, não vai levar o tablet. O tablet, quer dizer, não vai levar o tablet, né? Porque senão acontece. Eu vejo assim, aqui no meu prédio até que não, são poucas crianças, mas às vezes eu vou pro prédio da minha mãe, pros meus filhos brincarem, ela tá lá e tal, eu tenho um parquinho. Se tem uma criança lá, que ela desce com o celular. E aí desce, tem um parquinho, as crianças estão correndo e brincando. Ela brinca assim 3 minutos, ela vai lá com a babá e pede o celular. E ela sobe lá na casinha dos brinquedos e fica vendo o celular. As crianças estão todas correndo e ela fica lá no celular. E aí o que acontece com as outras crianças? Elas brincam, vão lá, sentam um pouquinho e vêm o celular. Vai um pouquinho e vem o celular. Então, qual era a melhor decisão? Não desce, porque essa criança claramente está viciada. Então, se pelo menos ela tem essa horinha durante o dia, o que é pouquíssimo, enfim, não sei, tá, gente? Estou dando uma interpretação daquele momento que eu vejo. Eu nem sei se ela passa o dia no celular em casa. Mas tudo indica que sim, porque no meio de um parquinho com um monte de criança brincando, subindo, correndo, escorrega a bunda, gangorra, casinha, ela prefere subir na casinha e ficar no celular, é muito provável que já exista um problema aí, né? Então, pelo menos nesse momento, vai sem o celular e deixa a criança, né, brincar. Então, eu acho que o celular fica muito mais à mão. Agora, se a gente for falar de todos os problemas que eu citei aqui, é o tempo de tela que determina o tamanho de problema. Aliás, não só o tempo, eu vou falar todos os critérios. Mas, assim, tanto faz. Se o conteúdo é ruim, tanto faz o tablet ou o celular. Se a criança passa 2 horas, tanto faz sendo no tablet ou no celular, né? Tem algumas coisas piores, por exemplo, tablet e celular são piores com relação à visão do que, por exemplo, assistir a televisão. Porque a criança, quando tá com tablet e celular, tá bem ali na cara. Então tem a questão de afetar a visão. Algumas coisas do músculo, da distância e tal. Tem vários estudos já mostrando que afeta. Aqui em casa é muito limitado o tempo no celular, mas quando vai pra casa da avó, fica liberado o dia inteiro. Bom, aí tem uma coisa. Primeiro, tempo no celular é limitado, mas é diário. Se for diário, eu acho melhor não ter, né? Bota a TV, o tempo de TV, o tempo de desenho, alguma coisa, bota na TV aquele tempinho todo dia que pode, né? Dentro lá do que vocês determinaram que seja a regra. É melhor que não seja o celular. Agora, se vai pra casa da avó e fica o dia inteiro, aí tem que ver. Para conversar, um dos pontos aqui que eu vou falar, tem que conversar com os envolvidos se você quer mudar essa situação, né? E não colher os prejuízos todos. Agora, Jéssica, mas é que ela vai uma vez ou outra. Por exemplo, os meus filhos não vão toda hora pra casa da minha mãe. Não vão mesmo. E a mamãe também, ela meio que segue as regras. Mas assim, digamos que hoje, às vezes que eles vão pra casa da mamãe, sem ser assim quando eu tô dizendo que eu vou pro parquinho, que aí eu vou junto e eles brincam lá. Às vezes que eles vão ficar com a mamãe uma tarde, um dia, não sei o quê, eu não me preocupo em dizer nenhuma regra pra mamãe. A única que eu não abro mão é com relação ao conteúdo. Eles não podem assistir qualquer coisa, né? Porque, como eu falei, é muito perigoso isso, já viu, depois não diz ver mais, enfim. Então, com relação ao conteúdo, tem aquilo que eles podem assistir. A minha mãe sabe também, respeita, beleza. Mas eu não fico controlando tempo e tal, mas é uma vez ou outra, sabe? Uma vez ou outra. Se por alguma razão, por exemplo, a mamãe vem sei lá, vem passar uns dias aqui porque eu vou viajar, ou porque eu tô num curso, porque eu tô com alguma situação que ela vem, sei lá, 3 ou 4 dias aqui, ela vai ter que aplicar as regras que eu determinei, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso, porque senão fica assim, mas é só quando vai pra casa da avó. E aí esse casa da avó são 3 vezes por semana. Pô, 3 de 7 é quase 50% do tempo, né, gente? Então não é mais exceção.
vai ter os prejuízos do mesmo jeito. Então a gente precisa ter cuidado com isso, avaliar se realmente é uma exceção. E mesmo assim, é o celular, a mamãe dá o celular na mão da criança, ela fica lá no YouTube, vê todo qualquer tipo de coisa, ninguém sabe nem o que ela tem acesso, tem que ter cuidado também, né? Porque, como eu falei, os perigos estão lá, depois que acontece, não desacontece mais. Nossa, deu uma coisa na minha garganta aqui. Vai acabar a água e não resolvo. Bom, então vamos lá. Eu vou ler rapidamente quais são essas regrinhas de recomendação de tempo de uso, né? Como até colocaram aqui ainda agora, muitas vezes nos deixam perdidos. Então, primeiro eu vou ler, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso mesmo. De 0 a 2 anos, a recomendação é que não tenha contato nenhum com telas. Dos 2 aos 5, no máximo 1 hora por dia. Dos 6 aos 12, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 13, no máximo 3 horas por dia. Isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a americana, a inglesa, a OMS, todos seguem essa mesma linha e ainda acrescentam algumas recomendações. É o tempo de tela, mas tem que ter atividade física, tem que ser intervalado, então tem algumas variações nesse sentido, mas com relação ao tempo e à idade, é basicamente isso. Aí, Jéssica, mas então o meu tá dentro aí, ele passa 2 horas, 1 hora e pouco, 1 hora e meia, não tá fugindo muito disso. Pra repetir. De 0 a 2 é melhor não ter contato, né? É para evitar todo tipo de contato com telas. De 2 a 5, 1 hora por dia. De 6 a 12, no máximo 2 horas. E a partir dos 13, no máximo 3 horas, tá? Acho até que tem post sobre isso aqui. Mas se vocês quiserem, depois eu posto nos stories. Eu vou postar. Bom, mas aí você tem que ter outra avaliação, que é conhecer seu filho. Por quê? Existem crianças que vão ser mais sensíveis e com 1 hora de tela, ela já sai dali com um comportamento totalmente alterado. E aí não adianta você colocar... não adianta você falar assim, mas ela ficou essa 1 hora de tela. Se você tá vendo diante dos seus olhos o prejuízo que aquilo tá trazendo, não dá nem essa 1 hora, né? Então, ou diminui mais ou decide por zerar a tela, ou coloca só em alguns dias da semana. A gente precisa observar o nosso filho, né? A nossa criança ali, quais são os efeitos que aquilo causa, né? Por exemplo, se a criança já tem algum diagnóstico, então se ela tá dentro ali ou de tá ainda fechando o diagnóstico, ou se ela tem algum diagnóstico e você percebe que os comportamentos todos estão piorados, sei lá, foi nas férias que ficou assim, vai ver o que aconteceu nas férias, aumentou o tempo de tela. Então você sabe que existe essa relação, já tira, já resolve, não espera piorar o comportamento, não espera trazer prejuízos maiores, causar um estresse maior para toda a família, já resolve, né? Então os nossos filhos não são uma tabela, se ele tá dentro disso, então tá tudo certo. As telas capacitivas são a maior ameaça ao aprendizado em primeira infância. Verdade, é verdade. E são mesmo, viu? E como é fácil a gente cair quando perder o controle disso, né? Agora mesmo, por exemplo, nas férias, o meu filho, né, o Vinícius, eu tenho um de 4 e um de 2. O Vicente, eu nunca ponho pra ele o tempo de tela, né? Então, toma aqui, liga lá a TV e vá ver um desenhinho. Eu não faço isso com ele. Mas, quando o Vinícius está assistindo, ele assiste. Então, ele já tem contato com tela, né? Apesar dele ter 2 anos e meio. Mas é menos até que o Vinícius, porque normalmente o tempo de tela do Vinícius é quando ele dorme. Então, pega um pedaço da soneca dele. Mas agora, nas férias, que ficou muito mais exagerado em alguns períodos, é muito fácil. Eu percebo claramente, eu conheço meu filho, né? Então, mesmo tendo todos os cuidados de horário, então dificilmente eu abro a sessão com relação à noite, né? Tanto que pro Vinícius assistir TV de noite é tipo festa do pijama, assim, é uma coisa que ele fala assim, outro dia ele falou assim, numa exceção, né, mamãe? Numa exceção. Então, pra ele é festa do pijama, porque ele não vê TV de noite. Mesmo quando tá exagerado durante o dia. O conteúdo também são regras que eu não abro mão. Tá, beleza. Mas ainda assim, se tá exagerado o tempo que ele tá ficando durante o dia, se tá exagerado o tempo que ele passa ali de tarde, depois do almoço, que era pra ser só durante a soneca do Vicente, tá um pouco a mais, é claro o comportamento dele mudar. Fica mais agitado, fica mais estressado, né?
fica igual a criança aqui, com pequenas frustrações, está chorando. Então, é óbvio que eu sei ver que é o comportamento dele também, eu sei o temperamento do Vinícius, né? Mas tudo fica agravado, fica piorado quando ele tá com excesso de telas, né? Então a gente tem que estar atento a perceber essas mudanças de comportamento. E assim, gente, pode ser, muitas coisas é normal o comportamento de uma criança, senão nós também ficaríamos, né, faríamos crises de birra, de choro e não sei o que, por conta do nosso uso exagerado de telas, que nós também temos um problema, né? A maioria dos adultos. Então, eles reagem assim porque são crianças, mas isso é normal, mas tá por trás, pode estar por trás algo que assim, a gente está causando, né? Então, por que não resolver isso? E aí fica muito melhor para todo mundo, para a própria criança, pra gente, não ter que lidar com aquele comportamento tão exacerbado, porque como eu disse, é da criança, ainda vai acontecer, mas muitas vezes está exacerbado por conta disso, né? Ao ponto de confundir um profissional com relação ao diagnóstico. Então isso é muito sério, gente, isso é realmente muito sério, tá mudando o padrão do cérebro da criança. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nossa, minha garganta tá irritada. Existe um meio eficaz de substituição das telas por outras opções? Olha, eu vou já falar sobre isso. Porque engraçado isso, né? A gente precisa se preparar isso quando a gente vai fazer uns ajustes. Eu vou falar sobre isso aqui no tópico da preparação. Por quê? Se o meu filho tá acostumado a passar a tarde inteira na TV, eu não posso só tirar a TV, falar, olha, a partir de amanhã não tem mais, né? E te vira pra fazer o que tu quiser. O que seria natural da criança, né? Brincar, pegar os brinquedos, usar a imaginação e tal. Mas eu não vou fazer isso sem nenhuma tentativa de ajudar a criança a substituir por outras coisas, porque ela estava viciada em telas e eu tô tirando isso neste momento, tá? Como eu falei lá, né? Um dos prejuízos é que a criança perde a capacidade de imaginação, de criatividade, de interesse pelas coisas normais, né? Por uma brincadeira normal, por pegar um carrinho, uma pista e ir lá brincar, por montar um Lego, um quebra-cabeça, abrir um livro. Enfim, a criança realmente se sente entediada, né? Hoje, cada vez mais comum você ouvir crianças mais novas dizerem que estão entediadas, né? A criança, ela não tinha nem que saber o que é tédio, porque não tem, cara. A criança tá sozinha aqui, ela tá inventando uma história na cabeça dela e tá brincando, entendeu? Isso não pode deixar ela entediada. Mas acontece, né? O que tá acontecendo. Então a gente precisa dar uma ajudinha, um empurrãozinho. Compreendo que mudanças... Exatamente, para não ser tão brusco, porque aí a gente já vai enfrentar uma dificuldade, principalmente se já é um exagero e um vício, né? Existe um período de abstinência mesmo. Então, se a gente não ajudar, fica cada vez pior. Então, eu vou falar aqui sobre substituições, tá? Mas lembrando, isso é um ajuste, é uma adaptação, é algo temporário. Você não tem que substituir nada. É como se você fosse voltar pro normal, entendeu? A gente vai tentando retomar o que era normal de uma criança, tá? Bom, então, vamos falar da parte prática, né? Aproveitando já essa pergunta para entrar na parte prática. Como é que eu faço? Então, primeiro ponto, eu já sei os problemas que existem, né? Eu já consegui identificar, eu fiz ainda agora aqui um questionário, quem chegou depois, foram algumas perguntinhas, a live vai ficar gravada, depois você pode voltar lá para assistir, para dar uma orientada aí no tamanho do problema que existe em casa, né? Se meu filho já tem alguns sintomas, já tá enfrentando alguns problemas nesse sentido. Bom, então eu já sei os problemas, né? Eu já sei que eu tô enfrentando algumas dificuldades com meu filho por conta disso. Eu já estou convencida do mal que faz para a criança, porque esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto, a gente vai enfrentar uma dificuldade para fazer essa mudança. Se a gente não estar convencida de que essa mudança, essa dificuldade, esse choro, esse estresse que a gente vai enfrentar nessa fase de transição aí, de readaptação, é porque é o melhor pro meu filho, a gente vai desistir todas as vezes, porque realmente não é fácil, tá? Então a gente só não pode escolher sempre o caminho mais fácil nesse sentido, porque aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, nem só nisso, né? Em várias outras coisas da educação. Então, o primeiro ponto, assim, eu decidi resolver essa questão aqui em casa. Não vou mais deixar a coisa solta, não vou mais deixar isso sem controle, eu não quero mais assim. Eu vou
eu vou resolver isso, né? Quero retomar, meu filho ainda é criança, ainda dá tempo, né? Eu quero retomar a infância dele, tá? Porque tem crianças que perderam ou estão perdendo a sua infância diante de uma tela. E aí, depois não volta mais, né? Deixa eu ler aqui rapidinho. Sim, a infância sempre foi um período de riqueza e de imaginação, de qualquer coisa servia de brincadeira. Aí o André falou, criança é igual a um gato, uma caixa de papelão pode ser o melhor brinquedo. Exatamente. Não tem até aqueles memes, né, que a criança e o bebê, né, que ainda não tá assim. Então, o bebê, um monte de tapaué feliz da vida e os brinquedos da Fisher Price ali, caríssimos, largados de lado. É exatamente isso, né? Pra criança realmente... É isso, né? Ela usa a imaginação, ela inventa utilidade para as coisas, ela inventa um papel para brincadeira e pronto, e acabou. Mas quando não tá já com essa corrompida nesse sentido, né? Assim, o HD corrompido, assim, o HD zeradinho que ela tinha já tá mal utilizado, digamos assim, né? Mas sempre é tempo, tá? A gente passa por um período de readaptação e ela consegue ir retomando tudo isso. Então tá, então primeiro a gente aceitou o problema, né? Tira da cabeça, que eu vejo muitas mães falando, nossa, mas é tão difícil, ela chora, eu desisto. Ah, mas eu não vou conseguir, porque os primos também assistem, porque hoje em dia é assim, porque toda criança é assado. Então primeiro você tem que entender que vai ser difícil mesmo, né? Não foi um hábito que foi construído do dia pra noite, né? Tem um tempo que a criança tá nessa rotina aí. Então vai ter que ter um período pra retomar. Mas não é impossível, tá? Então tira essas desculpas de que é assim mesmo, criar um filho no século XXI é desse jeito, não sei o que, tá. Não é. Não é. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso é muito novo. Basta a gente ver, olha, eu tenho 34 anos. Não lembro mais nem minha idade. Eu tenho 34 anos, né? Fiz agora em janeiro 34 anos. E a minha geração, né? A nossa geração ainda, essa galera da faixa dos 30... é a primeira, 20 talvez, né? Entre 20 e 30, 25 e 30, me corrija se eu estiver errada. É a primeira que teve uma infância livre de telas. Aliás, a última que teve uma infância livre de telas. Os filhos dessa galera aí da minha geração, de 25, 30, 40, eu acho, até 40 e pouco, já vão ter outra infância, né? Ou seja, todos esses prejuízos que são enormes que eu falei, né, uma lista enorme de prejuízos causados pelo uso das telas é de algo que está acontecendo há muito pouco tempo. Então, imaginem o tamanho do problema a hora que esses estudos se aprofundarem, a hora que uma criança crescer de 8 meses até a vida adulta, totalmente viciada em tela, sem nenhum critério para uso dos seus eletrônicos, né? As relações atrapalhadas como estão por conta disso. Então, assim, é urgente, é preocupante, né? Se você aceita que, tipo, mas é assim mesmo, todas as crianças do século XXI nascem assim, agora é assim, bom, tudo bem, mas assim, aceite que também você vai estar igual todas as crianças, igual um problema gigante de uma geração inteira, seu filho vai estar lá no meio, né? Por uma opção que você fez, que foi não resolver um problema, tá? Então, é bem complicado isso. Inclusive, já estão sendo incluídos nas escolas desde as primeiras fases da educação escolar. Isso é um outro problema, né? Inclusive, nos livros, referências que eu tenho e alguns outros educadores que eu acompanho, eles já falam do problema que está sendo isso, né? Principalmente a pandemia deu uma avançada enorme nisso. E assim, é um problema. É um problemão, né? A escola dos meus filhos não faz uso de telas em nenhum momento. Não sei nas outras séries mais avançadas, mas isso era um ponto pra mim. Né? A escola que ele foi pela primeira vez, que ele só ficou 6 meses nela, tinha um momentinho para assistir um desenhinho todo dia, né? Então, tipo assim, tanto que ele entrou e eu falei, bom, ele vai sair no final do semestre. Não é que ele tá agora, não. Mas isso é um problema também, né? É um problema, claro que é. Um relatório do Banco Mundial publicou um estudo amplo que acertou para uma crise global de aprendizagem. Que alertou. Não tenho a menor dúvida que isso vai ser um problema. As crianças não conseguem mais ler, né? Elas não têm mais profundidade para ler, não conseguem mais escrever. Tem criança que, eu não consigo escrever, né? Muito, sei lá, eu prefiro digitar. A criança não sabe mais escrever, não sabe fazer uma letra cursiva, não lembra mais como escreve. Criança, gente, criança de 10, 11, 12 anos, né?
Assim, claro que isso é um problema. Existe toda uma questão motora do teu raciocínio, do teu pensamento enquanto tu escreve, né? De concatenar as ideias naquele tempo que tu tá escrevendo, de interpretar um texto e a criança não tem mais não consegue, não tem como. Nós adultos, se a gente fica um tempão no Instagram ali, fica lá rodando, sai do Instagram pro WhatsApp, aí abre um site, vai no YouTube, aí ficou ali 1 hora, assim, ou mais, aceleradíssima ali naquela tela. E aí você fala assim, ai, tá bom, Tela, vou pegar um livro pra ler. Você não desliga o seu cérebro, sua capacidade de concentração pra ler aquele livro fica totalmente comprometida, né? Muitos adultos falam isso, né? O tempo que, antigamente eu abria um livro e ficava. Hoje eu abro, começo a ler um pouco, daqui a pouco eu já tô agoniado, fica aquela coisa que eu não sei, eu tenho que pegar o celular, tenho que olhar, tô perdendo alguma coisa. É um problema gravíssimo, gravíssimo. Pra nós, adultos, que começamos, sei lá, tem quantos anos isso? 10, 15? Na minha adolescência não tinha o celular do jeito que a gente tem, né? Era aquele celular que mandava uma mensagenzinha, tinha o jogo da cobrinha e só, e ligava. Então já foi adulta que eu fui ter contato com o celular que faz tanta coisa, né? E assim nós já estamos todos viciados, né? Imagina a criança que já nasceu ali com o tablet dela. Aqui no Brasil a crise foi diagnosticada em 2003. Gente, essa questão da aprendizagem, nossa senhora, o meu marido, ele é professor universitário, né? E assim, o nível dos universitários que chega é de chorar mesmo, assim, de interpretação de texto, de comunicação, de fala, de transtornos psicológicos. Claro que eu não estou atribuindo tudo aos eletrônicos. É um grande problema as redes sociais e tal, mas também tem uma questão de educação, que enfim, outro tema para lá. Mas assim, é de chorar o tamanho dos problemas que os jovens de 17, 18 anos, que estão entrando numa universidade, numa faculdade privada, enfrentam, assim. É terrível mesmo, assim. Me faz a gente conversar aqui e falar, meu Deus do céu, precisamos tirar os nossos filhos dessa estatística, porque tá cada vez mais complicado. Mas vamos lá, né? Nós que estamos aqui, vamos tirar os nossos, vamos fazer o que for possível para que os nossos não cresçam, assim, fazendo parte dessas estatísticas terríveis aí de aprendizagem, de leitura, de transtornos psicológicos, entre outros. Então, você já avaliou o tamanho do problema que tem aí. Sabe que tem, precisa resolver. Como é que eu vou fazer, né? Primeiro ponto, decide qual é o teu planejamento, a tua primeira meta, né? Eu tenho 3 opções aí básicas. Vou tirar a tela, não vai mais ter. Eu vou definir regras, né? A partir de agora, regras de uso, novas regras, ou eu vou fazer uma detox e depois definir novas regras. O que é a detox? Zerar por um tempo. Vamos passar aqui 1 mês, 15 dias. É melhor que seja de 3 semanas para cima. Mas digamos, eu vou passar aí 3 semanas, 4, sem tela, zerar. Todo mundo aqui em casa não vai mais ligar a TV. E a partir desse momento, desse primeiro momento, né, dessa detox mesmo, que aí todo mundo vai se redescobrir, como é que brinca mesmo, o que é que eu faço com essas horas, né? Vamos ler um livro junto, vamos jogar alguma coisa. E eu vou falar já disso, tá, gente? Mas um parêntese, até respondendo a pergunta aí. Você não vai precisar virar recreador do seu filho porque tirou a tela, tá, gente? Então, vamos nos redescobrir nesse mês e depois a gente faz o uso de novas regras ou descobre que tá maravilhoso sem telas, segue todo mundo sem telas, beleza também. Mas você pode decidir reintroduzir e fazer novas regras. Ou você pode decidir nem fazer essa detox, simplesmente passar a colocar as novas regras em vigor. E ponto, né? Esse é o primeiro ponto, decisão. Qual é o meu projetinho aí com relação a isso? Seja no mundo, no Brasil, a crise acentuou gravemente com as medidas de suspensão das aulas longos. Foi mesmo. O uso abusivo de telas só agrava o problema. Com certeza. Ficou muito pior, muito pior. E o nível de aprendizagem, né, caiu muito nesses 2 anos. Assim, as crianças, brincaram, fingiram que aprenderam. Aí os professores fingiram que ensinaram, coitado, não culpando os professores, né? Todo mundo tava lá dando seus pulos pra tentar fazer alguma coisa. Mas ficou assim, né? Eu finge que eu tô ensinando, ele finge que tá aprendendo, a gente vai levando, empurra com a barriga, passa adiante todo mundo e depois a gente vê o problema, como é que vai ficar. E aí isso fez dar essa avançada nas telas nas escolas e no excesso de telas para as crianças, né? Que já tinham as aulas na frente das telas e depois, tudo trancado em casa, avançou muito. O exagero, aumentou muito o vício de telas e tudo, e aí os prejuízos foram enormes também. Realmente esses últimos 2 anos foram terríveis, né? Nesse sentido, em vários outros, mas nesse sentido.
Bom, então, falei das 3 combinações, né? Vou fazer detox, zerar de uma vez, partir para as novas regras, né? O que eu decido a partir disso? O outro passo é conversar com os envolvidos, gente. É muito comum eu falar com as mães, normalmente eu falo as mães porque é quem mais me procura, né? Pra falar ali no direct, o problema que tá tendo e tal. Ou então as minhas alunas do curso, do meu curso, que é a Bússola da Mãe que Educa, que é um curso de educação de filhos, também a maioria são mães, né? E aí a coisa mais comum é ouvir que eu até tento, eu até sei, eu até queria resolver, mas o pai não colabora, a avó não colabora, a babá não segue o que eu falo. Então, o primeiro ponto é conversar com os envolvidos, né? Bota ali, faz uma lista, não tem como achar menos do que pelo menos uns 50 problemas que você pode tá criando na criança por conta do uso de telas. Então, não é possível que o pai não vá concordar, ou a mãe não vá concordar, ou a avó não vá concordar que aquilo faz mal e você não quer mais e vamos resolver isso aqui juntos, né? Não adianta fazer isso, mas quem fica é a babá, e a babá você deixa, eu falo, mas ela bota a tela. Como assim? Né? Essa babá ela não trabalha pra você, ela não tem que fazer o que você fala, né? Nas outras coisas do dia a dia dessa criança, ela não faz o que você diz, ou ela que tá decidindo tudo ali por conta da educação da criança, ela que tá decidindo como é que é melhor. Então, tem que conversar com os envolvidos. Eu não tenho como tratar cada caso sem pensar em todas as possibilidades ali dos envolvidos. Eu sei que alguns a dificuldade maior, é óbvio que é, outros nem tanto, mas precisa ter essa primeira etapa, né? Porque nem sempre é a mãe que vai ter esse controle o tempo inteiro. Ou o pai, se é o pai que decidiu, se foi o pai que decidiu resolver isso. Estudos já comprovam que o QI médio mundial tem caído nos últimos 50 anos. Isso ganhou velocidade vertiginosa pelo impacto dos últimos 2 anos. Tanto que saiu, eu nem lembro se essa matéria, eu acho que essa matéria é anterior à pandemia. Não lembro, agora eu não vou conseguir lembrar, mas teve uma matéria que saiu há algum tempo atrás, já tem um tempo, que era a primeira geração que o QI era inferior ao dos seus pais, né? Porque até então, no processo histórico, as gerações seguintes, obviamente, né, num estudo, numa média, tinham um QI maior do que a geração anterior, por uma série de fatores, né, de avanço ali. E aí a gente estava algum tempo atrás, que eu não lembro, mas já tem mais de, pelo menos uns 2 anos aí essa matéria, que era a primeira geração que o QI seria inferior do que a dos seus pais, né, do que a geração anterior. Complicado. Mas realmente, a sociedade da forma que está estruturada hoje, a tecnologia, as redes sociais, né, e uma série de outros fatores estão meio que emburrecendo a gente mesmo, assim, é complicado. Se a gente não der os nossos pulos para fugir da estatística, é bem complicado mesmo. E tentar tirar os nossos filhos das estatísticas, né, prioritariamente. Bom, então você vai conversar ali com a galera que de direito, que vai ter que te ajudar nessa missão aí, e se preparar, tá? É importantíssimo se preparar, tá, gente? Se preparar, inclusive psicologicamente, e aí eu vou falar algumas coisas aqui com relação a essa questão do se preparar. Se preparar psicologicamente porque você vai enfrentar um desafio, né? E aí, a partir disso, é bom que você defina um momento mais propício para isso, né? Então, por exemplo, né? Como eu falei ainda agora, o Vinícius estava com, e aí o Vicente, né, por tabela, estava com excesso de telas, assim, tava exagero no sentido de que mais do que o normal, do que eu deixo. Aliás, só de ser todo dia já estava mais do que eu deixo, porque ele não tinha acesso à tela todo dia, até antes das férias, mas nas férias a coisa desandou. E em nenhum momento eu, né, falei, vou resolver isso agora, né, nas férias. Por quê? Eu vou escolher um momento propício, né? Deixa chegar janeiro, pelo menos, eu ainda ia fazer uma viagem. Então deixa eu voltar dessa mini viagem até. Nem vou esperar começar as aulas, mas deixa eu voltar da mini viagem, eu vou retomar as regras, eu vou voltar a diminuir isso, né? Não deixar solto, enfim. Eu definia o momento em que eu ia resolver essa situação, tá? Não adianta você estar ali, vou sair da live da Jéssica, amanhã eu vou resolver isso aqui em casa. Você pode amanhã já começar a tomar uma atitude? Pode, claro. Já vai ver o conteúdo da criança, já decide algumas coisas que são mais perigosas e que estavam correndo solta, beleza. Mas é muito complicado que você diga assim, amanhã vai 0, não tem mais tela, vou jogar fora a TV da casa.
Porque aí você pode não ser o melhor momento. De repente está complicado no teu trabalho, e aí você vai ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Querendo ou não, vai ter que ajustar com a criança esse momento de adaptação. Então define um momento propício, tá? Para tomar essas atitudes, para definir as novas regras, ou zerar, ou tirar, ou fazer uma detox, depois botar as novas regras, como eu disse. Vai conversando com as pessoas, vai explicando. Às vezes é bom que você leve informação também, como eu falei. Pega as listas aí dos problemas, dos malefícios. No meu post eu botei 10, eu acho, mas 10 assim, que dão, são mais de 10, porque tem uns que são 3 coisas juntos, assim. Vai botando lá, faz uma lista de 100 problemas quando a criança tem o uso de tela, que você acha 100 problemas. E vai se preparando, conversa e tal, tem um momento ali que eu vou conseguir fazer, né, que eu vou conseguir dar uma atenção para este propósito. Eu tô ainda ajustando a rotina da retomada das aulas aqui em casa. Não, então espera. Quando tiver tudo bonitinho, você resolve, já só não deixa mais a criança ficar a tarde inteira, né? De falar, olha, a partir de amanhã vamos desligar tal hora a TV. Enfim, faz algumas mudanças, mas pra dar uma zerada mesmo, é bom estar preparada. O momento do trabalho é propício, né? O que eu vou fazer no lugar? Então, respondendo a pergunta, né? O que eu vou substituir? Normalmente, você não vai precisar substituir, né? Você vai simplesmente falar pra criança, olha, é isso, tá aqui os seus brinquedos, pega um lápis de cor e um papel, vamos pintar junto, e aí dá início a brincadeiras, junto com a criança, e aí depois você sai de cena, vai lá fazer o que você tinha que fazer, começa a montar um Lego, começa a montar um quebra-cabeça, começa a ler um livro junto, né? Se a criança já é alfabetizada, lê um pouquinho, depois dá pra criança ler, começa a história, depois dá pra criança ler, desce aí, mora no prédio, desce pro play todo dia com a criança, né? Dependendo da idade, a criança já desce só, vai dar umas passeadas, leva na praça e tal. Mas como eu falei, não é para ser recreadora da criança. Sei lá, a criança passava 4 horas na frente da TV, agora eu tenho que arrumar 4 horas de atividade para essa criança fazer. Não tem, né? Não tem, nem por conta dessa questão da tela, nem por nenhum outro momento, por nenhum outro motivo. A gente não precisa ser recreador dos filhos, sabe? A gente não tem que estar ocupando o dia da criança. A gente só precisa fazer esse período de adaptação nessa situação específica de que existia um excesso, um vício, um problema com o uso da tela naqueles momentos, por muitas horas seguidas, porque, como eu falei, a criança ela meio que não sabe mais o que fazer, entendeu? Então a gente vai ajudando, vai lembrando ela, olha, dá pra brincar simplesmente, sabe? Só brincar, dá pra fazer, é legal, é divertido, né? Vamos descer pro play, vamos dar uma voltinha, compra um jogo, não é pra sair comprando brinquedo também pra substituir as telas, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas compra um jogo de tabuleiro, vamos aprender a jogar dama. Enfim, é importante também preparar esse momento de transição. Às vezes a criança não tem um papel em branco, um caderno de desenho, uns lápis de cor, né? Um pacote de tinta guache, um pincelzinho e um chamequinho. Não tem. Então esse tipo de coisa é importante, porque é o basicão ali da infância, sabe? Não tem porquê, vou comprar vários brinquedos novos que ela vai amar, e aí vai substituir. Não vai. Esses muito mirabolantes são os que mais rápido se perde interesse. A boneca, é o carrinho, né? É o lápis de cor, quebra-cabeça, um Lego, enfim. É a infância, normal. É bola, vai jogar bola, vai passear, vai correr, vai brincar, vai inventar moda, é isso mesmo. Tá? E aí você tem que estar preparado também, porque dependendo da situação, e aí eu já vi também esse relato, digamos assim, eu fiz isso, mas meu Deus do céu, a criança não para quieta, a casa não para arrumada, e e a correria, é isso mesmo. Esse é o normal de uma criança saudável, tá? É bagunçar, mas claro, ensina a arrumar também, aproveita para ensinar uma virtude para essa criança, né? Para ensinar um senso de responsabilidade, de ordem. Mas assim, é casa bagunçada, é criança correndo, é barulho, tá? É normal, uma criança saudável, ela tem que gastar essa energia mesmo, tá? E aí você vai se preparar aí por esse momento. Então não é porque vai ter uma listinha de coisas como substituir, mas vai pelo menos ajudando a criança a ter ideia do que brincar, tá? E aí, o passo, né, posterior é conversar com a criança. Claro que dependendo da idade, não tem muito o que conversar, sabe? Uma criança de 3 anos, e aí você percebeu que depois da soneca da tarde ela ficava na TV até a hora do jantar, alguma coisa assim,
E aí você vai mudar isso, não tem muito o que conversar. Ela vai pedir o desenho, ela vai chorar, vai espernear. Fala assim, não, filha, que agora você não assiste mais TV essa hora, né? TV só no final de semana, por exemplo. E aí você vai ter que repetir isso todo dia pra ela, até de fato ela esquecer. Aí vai repetir, aí vai lá brincar com ela, aí vai arrumar outra coisa pra ela fazer, aí vai, enfim, vai encher balão com a criança. Tá, beleza. Mas você vai repetir todo dia. A criança que já tá um pouquinho maior, você já consegue ter uma outra conversa. Você já pode falar, olha, filho, faz mal. A mamãe não tinha conhecimento, o papai não tinha conhecimento do mal que eu poderia estar causando, que você pode ter, né, a partir desse uso excessivo de telas. O mínimo de palavras possíveis, mas ainda explicando um pouco mais. Então, eu não sabia que eu podia estar causando esse mal em você. Tem uma série de problemas que podem aparecer por conta do uso excessivo. Você tá ficando muitas horas na TV, isso não faz bem. Então, a partir de agora, você vai ficar 1 hora por dia. Depois do almoço, para dar aquela descansadinha, você vai escolher se você quer ver um desenho, assistir um filminho, sei lá, é 1 hora, né? Dependendo da idade, até 2, como tá escrito ali. E aí pode decidir se faz junto ou se intercala, mas tudo bem. Então você vai decidir se você joga um pouquinho de videogame, mas quando der 3 horas da tarde, tô chutando, tá, gente? Não fiz os cálculos. Quando der 3 horas da tarde, nós vamos desligar, tá? E aí você vai brincar, vai ver o que fazer. No fim da tarde, quando o sol baixar, a gente vai descer lá pra quadra do prédio pra você jogar bola. Ponto, acabou. Vai repetir outras vezes, ele vai insistir quando chegar a hora de desligar. A hora de desligar é terrível quando a criança já está com excesso de telas, ela vai pedir mais um pouquinho. E aí eu dou uma dica aqui, não deixa. Se você já determinou o tempo, esse mais um pouquinho é péssimo. Porque é como se a criança, você vai ensinar ela a testar todo dia essa história, entendeu? Então ao invés de vai chorar, mas entendeu que a hora de desligar é a hora de desligar, e depois você vai passar mais rápido, você vai prolongar esse tempo de adaptação, de choro, de estresse, porque a criança vai sempre fazer esse teste se dá pra ela pedir e ter mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então é horrível isso, é horrível. É melhor nem estabelecer ainda se você não estiver pronta pra começar, porque senão vai ficar cada vez pior. Da feita que disser que a regra é essa, segue a regra, tá? Ah, mas no fim de semana eu vou deixar um pouco mais. Não tem problema, olha, filho, no sábado a mamãe deixa um pouquinho mais. Né? No sábado, depois que subir lá do play, você pode assistir mais meia horinha. Alguma coisa assim, beleza, tá? Mas você vai definir as regras e vai conversar com a criança. Menorzinha, menos informação, maiorzinha você já explica um pouco mais. E diz como vai ser a partir de agora. Então, pensando no seu bem, como eu só quero o seu bem, como eu enfim, me informei, isso é o que é melhor pra você, a partir de agora vai ser assim, tá? Pronto, beleza. Ah, Jéssica, que fácil. Não é fácil, porque aí agora é que vai começar o problema. Então, você vai definir o dia e vai começar, tá? Escolhe o dia, considera todas essas coisas e começa no dia que você marcou aí pra começar as novas regras de uso de tela com a criança. Da feita que você definiu esse dia, que vai começar agora, aí você cumpre, porque é aí que vai começar a ser difícil, né? Porque aí que a criança vai espernear, aí vão ter os sintomas da abstinência, que a criança vai ficar estressada, não vai saber o que fazer, vai reclamar, vai exigir mais atenção, porque afinal de contas ela estava sendo... ela estava numa atividade ali totalmente passiva, né? Ela só tinha que sentar e assistir, e a partir de agora ela tem que estar numa posição ativa, né? Ela tem que arrumar o que fazer, ela tem que brincar, ela tem que pensar, ela tem que, sei lá, ela não tá acostumada com a sua própria companhia, sozinha, brincar só, porque tá com a TV não é a mesma coisa que você tá brincando sozinho. Então você vai ter que ajudar, entender, ela vai exigir mais atenção, enfim, ter paciência. Porque vai ser um pouquinho complicado no primeiro momento, né? Claro, e aí eu tô falando aqui, tem níveis diferentes. Tem uma criança que só usava um pouco mais, por exemplo, aqui em casa. O Vinícius voltou das férias exagerado, né? Mas não era uma coisa descontrolada, porque como eu falei, tinham regras que eu não abri mão nem durante as férias e não abro nem durante as férias. Mas a questão do tempo estava passando dos limites. Então, agora para desligar mais cedo... Aí ele vai dar uma resmungadinha, né? Inclusive, essa semana eu já voltei pra só fim de semana. A regra do só fim de semana, porque nem durante a semana eu quero mais, porque tava sendo todo dia aquela meia horinha, aquele 1 horinha, e eu não tava mais querendo isso também. Né? Então quero voltar pro que tava mesmo antes das férias, que é só a partir de sexta-feira. Sexta-feira ele pode assistir de tarde, se não tiver nenhum passeio, nem nada assim, e sábado e domingo ele pode assistir, tá? E aí as regras de conteúdo, de horário e tal permanecem, tá? Isso é aqui em casa. Então, quando eu volto, por exemplo,
teve uma doença, e aí ele viu mais TV, ou viu durante a semana, né? Não foi pra aula a semana inteira, então viu durante a semana que não era comum. Ou agora nas férias, ou alguma coisinha que acontece e aí abre a sessão. Ele, como eu já tenho essas regras, a gente já tem essas regras, ele já sabe que não é a hora que ele quiser, que é uma coisa que ele pede, que quando pra voltar é um pouco menos difícil, um pouco só, sabe? Só é um pouco menos difícil porque na cabeça do Vinícius existem regras. Então ele só tava no lucro ali que elas não estavam acontecendo. Então quando fala, olha filho, a partir de amanhã não vai ter a TV e tal. Ele entende isso, não é alguma coisa. Chega, minha mãe pirou, cara, como assim? Negócio que era totalmente liberado, a partir de agora não vou mais ver TV e tal. O que aconteceu que minha mãe inventou essa? Não é assim pra ele, porque ele sabe que é algo que eu não gosto, que seja exagerado, que ele não pode a qualquer hora, enfim, Mas ainda assim, eu enfrento o problema, porque na hora que eu vou dizer, olha, não pode, ele vai, mas eu quero, não sei o que, bom, mas não pode. Ou então, na hora que eu digo desliga, não, mas eu quero mais um pouquinho, mas não vai ter. Então, eu ainda enfrento o problema, né? Então, tudo tem um nível. Aí a criança que tá a tarde inteira, que já tá totalmente viciada, que por ela nem brinca, ela prefere ficar na frente da TV, que não sei o que, vai enfrentar um problema maior, né? Vai ter uma resistência maior. Então tem níveis para o que eu tô falando aqui. Pode ser muito mais simples, mas pode ser muito mais complicado. Pode ser que em uma semana a criança nem lembre mais de ligar a TV, nem peça mais desenho, já tenha inventado um monte de brincadeiras, esteja maravilhosa ali nas suas brincadeirinhas, adorando e tal. Pode ser, mas pode ser que demore um mês, entendeu? Para se adaptar. Pode ser que ela passe um mês ainda insistindo, eu quero desenho. Aí um dia sim, outro dia não. Um dia ela insiste mais tempo, outro menos, outro ela quase não fala. É assim, é um processo, a gente tem que estar preparado para isso, né? Um novo hábito que a gente quer ensinar para criança, então isso toma um tempo, né? Como eu falei, não foi do dia pra noite que se instalou ali aquele vício de telas, né? Isso aconteceu ao longo de um tempo. Então é nesse momento que você precisa estar preparada, tá? Gente, me digam se tá ok, se estão com dúvidas, se vocês querem alguma ajuda específica. Eu já vou caminhar pro fim, estamos com mais de 1 hora de live, eu falo muito. Mas eu queria só deixar rapidamente para finalizar as regras, tá? Porque às vezes as mães ficam perdidas no sentido de que tá, tudo bem, mas e aí, como é que faz essas regras aí? Que regra eu uso, né? O que é bom, o que não é? Para além do tempo só de uso, que é o que tá lá na recomendação, que pode ser um bom norte para você seguir, que é o tempo de uso que as recomendações lá, os órgãos aí recomendam. Mas como estruturar essas regras, né? O que eu faço, o que eu posso, o que eu não posso. Antes de falar isso, que eu já vou finalizar, eu queria falar também pra vocês, mas muitos desses problemas de comportamento, de birra, de agitação e tal, eles são naturais da infância, tá? E aí existem outras coisas que podem afetar o comportamento da criança. Existem outras coisas que a gente tem que estar atenta no dia a dia, na educação, enfim, na estruturação de uma boa rotina. Eu falo muito isso aqui. Então, para quem tiver interesse em dar uma avançada aí nesse sentido, Jéssica, eu quero resolver outras coisas também, né? Eu não vou mais usar a tela, mas o que eu coloco? O que é uma boa rotina? O que não é? Eu tenho um curso, que é a Bússola da Mãe que Educa, que é um curso de educação de filhos, e nele eu falo os 5 princípios básicos para uma boa educação. É aquilo que você tem que ter em mente para educar bem o seu filho, né? Conhecer aquilo ali. Então, se vocês quiserem conhecer mais e entender, porque existem outras coisas, né? Não é uma coisa só. É a educação de um ser humano que a gente está falando. Então, tem outras coisas, mas ao mesmo tempo eu tento lá no meu curso simplificar ao máximo para que fique prático, para que no seu dia a dia você entenda o que é dar uma boa educação para a criança, a partir desses 5 princípios, tá? Então o link do meu curso, a página do meu curso tá na bio do meu perfil do Instagram, e aí lá tem a página, tem todas as informações, tem inclusive uma aula gratuita onde eu falo sobre esses 5 princípios, eu falo de alguns erros que a gente comete muitas vezes sem perceber, né, e que estão atrapalhando a educação, a nossa autoridade, a obediência, enfim. Vocês podem assistir lá, essa aula é gratuita, e conhecer um pouco mais sobre o curso para entender que tem outras coisas que podem estar por trás desses maiores desafios da educação, que não só as telas, tá? Mas vamos lá. Então tá, eu quero colocar essas novas regras. O que eu levo em consideração, Jéssica? Primeiro ponto, né? Você vai considerar o tempo, como eu falei, o tempo de tela, né?
Os dias ou quando a criança vai poder assistir, no sentido de que é todo dia, um pouquinho, só fim de semana, é só, sei lá, 2 vezes na semana e um dia no fim de semana, aqueles dias que ela não tem atividade, e mais 2 dias no fim de semana. Qual é o dia que pode e o tempo que vai poder? Durante meia hora, durante 1 hora, 2 tempos de meia hora. Você vai definir essas regras aí com relação ao tempo. Sempre é bom usar lá a recomendação dos órgãos de saúde para não passar muito daquilo ali, né? Senão você pode continuar tendo problemas e, eu tentei fazer as regras, bom, mas foi de um exagero muito grande para algo que ainda faz mal. Então não vai ter realmente todos os benefícios, né? Toda essa mudança que acontece quando a gente de fato tira a tela da criança. Ou tira não, mas usa mais razoavelmente, né? Com consciência. Um outro ponto, né? Além aí do tempo, dos dias que você vai permitir, é onde, né? E onde no sentido de que tipo de aparelho pode e onde, em que lugar da casa pode. Então a criança, por exemplo, não pode pegar no celular, mas ela pode ver TV. Ela pode usar o tablet dela, mas ela não pode ficar no celular. Ou não pode nem celular nem tablet em casa, é só TV. Onde que ela vai ter acesso, tá? Fica mais fácil você controlar também, se a criança não pode pegar qualquer tipo de tela, porque senão ela vê aquela horinha dela na TV, depois ela pega meia horinha ali no celular, depois ela pega e leva o tablet pro quarto, tá? E a outra coisa é em que lugar da casa, ok? Então, por exemplo, uma regra que eu acho razoável é que a criança não possa pegar um celular em que ela tem acesso, por exemplo, a YouTube, a outras coisas, a Instagram, TikTok, esses montes dessas coisas, e ir pro quarto e ficar lá trancada no quarto usando a sua hora inteira, ou horas lá, 1 hora, 2 horas que seja, trancada sem ter nenhum adulto por perto, né? Que não sabe lá Deus o que ela tá fazendo. Não que você tá ali do lado da criança, mas assim, tem que colocar aquele mínimo de controle que existe, né? Que, como eu falei, não é 100% nenhum, mas que existe no celular da criança e não permitir, né? Na minha visão, mas aí cada um define a sua regra aí, mas é importante definir esse uso, né? O que pode, o que não pode. Então não pode ir pro quarto se trancar à noite com o celular, não vou deixar, né? O celular dorme no quarto da mamãe, né? Isso é importante também, isso é uma boa regra, principalmente quando os filhos já são maiorzinhos ali, essa criança já tem celular, dorme lá no quarto da mamãe, não dorme lá no quarto da criança não com a internet liberada, beleza? Outro ponto, que horas eu vou permitir esse uso, tá? Então ela tem 1 hora por dia, ela escolhe a hora que ela quiser? Não. Ela pode fazer isso logo depois do almoço ou, sei lá, tô dando exemplo, tá, gente? Cada um faz a sua análise aí. E aí eu vou, obviamente, a gente acaba sempre falando como é aqui. Mas qual é a regra aqui em casa? Ele vê depois do almoço. O que ele não pode? Assistir TV de noite, dia de semana, tá? Via de regra, por exemplo, fim de semana a gente deixa, mas ainda assim não é comum, nem é todo final de semana. Normalmente fim de semana tem programação, a gente sai, passeia, então eles estão super cansados, à noite é banho, jantar e cama, né? Eles só dormem tarde quando realmente tem alguma programação, tipo, ainda agora eles estavam acordados aqui, porque eu cheguei ainda agora de um aniversário com eles. E fim de semana também, só se acontecer algo assim, se não, é a rotina deles normal. Mas aí, enfim, pode ser que depois do jantar eu deixe eles assistirem meia horinha de TV, beleza. Mas no fim de semana. Então esse que horas faz diferença, porque não é recomendado que a criança assista TV, tenha contato com telas até 2 horas. Tem algumas pessoas falam 2, 3, 1 hora. Eu prefiro ficar ali com 2 horas, tá? Até 2 horas antes da hora de dormir, porque ela ainda tá ali com o cérebro hiperestimulado. Então para ela pegar no sono demora mais, ela vai ter um estímulo maior, então ela pode até dormir porque tá muito cansada, por exemplo, mas não vai ter uma boa qualidade de sono, né? Mas ela ainda dorme agitada, com um sono que não é reparador, tá? Que é um dos prejuízos, inclusive, que eu falei lá. Isso se agrava quando esse uso da tela é na hora de dormir, né? Isso pode retardar o horário da criança dormir. Então a gente fala, não tem jeito, minha filha só dorme tarde. Tá, e o que ela faz até a hora de dormir? Não, ela vê TV. Depois do jantar, é o tempinho que ela tem pra ver TV. Aí ela assiste 2 horinhas de desenhinho dela. Gente, claro que ela vai dormir tarde. É claro que essa criança vai ficar hiperestimulada pra simplesmente adormecer e pronto. E se ela dormir, como eu falei, é num nível de exaustão, porque dormiu mesmo assim, com o cérebro totalmente agitado ainda, tá? Então, tem que ter cuidado. Eu
não recomendo que deixe a criança ver TV à noite, tá? Passou do horário aqui, eu tô falando depois do jantar, porque aqui os meus 6h30, a gente tá 6 horas, 6h30, tá tomando banho para jantar. Ninguém vê mais. Na verdade, depois do almoço é o tempo que eles têm, depois não pode mais, né? Depois não tem mais TV. Quando tem, que agora eu tô tirando durante a semana, mas eu não recomendo, por exemplo, a criança dorme 7, 8 horas, no máximo até 5. No máximo até 5 da tarde, se for o que encaixar aí na rotina de vocês, para não retardar o horário do sono da criança e nem prejudicar a qualidade do sono da criança. Então, que horas também é importante considerar. Outra coisa, a criança estuda de tarde, ela acorda e vai ver TV, também não é recomendado, porque aproveita que ela acordou, que ela tá ali num momento mais sereno e segura mais a criança, assim, é até melhor se você vai fazer essa detox aí, é melhor não começar o dia assim, entendeu? Porque senão você já começa o dia com essa hiperestimulação, a criança já entra nesse nível de agitação, né? Já disparou a sua dopamina, da feita que dispara a dopamina, fica ali, a dopamina é um hormônio de alegria, digamos assim, né? De bem-estar. Então, quando você desliga a TV, sobe o cortisol. Ela cai e o que sobe é o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que é inclusive o hormônio que acorda a gente, né? Ele começa... que deixa a gente agitado, né? E é isso que acontece quando a criança desliga a TV e a criança tem uma crise de choro, de irritação, de raiva, né? Porque ela fica com o cortisol vai lá pra cima, por conta da queda brusca da dopamina, que já estava em níveis exagerados, alterada, né? Aumentada. Aí aumenta o cortisol. Então, a gente tem que ter um conhecimento mínimo para saber colocar os melhores horários. Então, assim, também não é legal que a criança já acorde, pá, liga a TV, tome café já na frente da TV. Deixa ela brincar, aproveita que ela acorda, que tá mais calminha, né? Que tá aquele momento assim, deixa pra depois, pro final da manhã, né? Enfim, se ela estuda de tarde, e aí vai ser nesse horário mesmo que ela vai poder assistir durante o período da manhã, tá? Então, definir o horário. E por último, mas não menos importante, na verdade até mais importante, uma das coisas mais importantes, eu acho, é o conteúdo, tá? Aqui eu sou muito chata com conteúdo, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, um filme novo, assiste primeiro, pra ver se tá de acordo com os seus valores, se não tem algo ali que não é o que você gostaria que o seu filho tivesse contato ainda. Não confia em classificação livre, porque isso não quer dizer nada hoje em dia. Às vezes a criança tá com medo, não dorme mais só, tem pesadelos, ela tá vendo conteúdos inapropriados para a idade dela. E aí a gente pensa que é tipo, mas não é nada de terror, são uns monstrinhos, é um dragão, é uma cobra, é um sei lá o quê. Não tem problema, porque na cabeça da criança, na hora da imaginação, na hora da noite do pesadelo, aquilo vira uma coisa mais aterrorizante, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Fora os outros perigos, como eu falei, né? Coisas de adultização, de infantil, sexualização de criança, enfim. Vários outros problemas, perigos mesmo, que vêm de um conteúdo inapropriado e inadequado para a idade da criança. Ou por essas questões, ou porque não está de acordo com os valores, com o que você quer ensinar. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito critério com o que a gente permite. Né? Um filme novo, por exemplo, lançou o filme não sei o quê, bora ver, filho. Deixa a mamãe ver primeiro. O Vinícius até sabe. Às vezes ele fala, eu quero ver esse filme, mãe. Você pode assistir pra ver se eu posso assistir? Às vezes eu assisto, às vezes eu vou enrolando ele, nem coloco ele pra ver o filme, ou então pesquiso se tem alguma coisa e tal, e aí eu já nem deixo mesmo. Mas assim, a gente tem que ter critério, tá? Então o conteúdo também é muito importante, a gente ter critério com relação ao conteúdo que a criança assiste. Então, mas na Netflix é mais seguro do que o YouTube, né? Bom, minimamente sim, realmente o YouTube é muito mais rápido que troca de vídeo, é muito mais fácil ir para coisas que você não gostaria que seu filho visse, que não era para ele ter contato ainda, enfim, ter acesso e tal, do que na Netflix, mas nem sempre, né, nem sempre. Tem uns desenhos ali na Netflix que estão lá na categoria infantil, mais vistos, super bem avaliados, que assim, é de arrepiar, né, não é algo que, por exemplo, eu gostaria de colocar pro meu filho assistir de jeito nenhum, né, então nem sempre a Netflix tá liberada, não. O ideal, por exemplo, na Netflix, bota aqueles desenhinhos que a criança já vê, que você sabe que não tem nada demais, que ela assiste, que não causa pesadelo depois, não dá um medinho, né? Que tem um conteúdo apropriado para a idade, que não tem coisas que você não quer ensinar, que destoam dos teus valores. E bota naquela listinha, né? No Minha Lista e tal, de uma forma que a criança consiga assistir. Se for o caso de ir sozinha, ela já sabe, ela só pode ver o que tá ali.
fica mais fácil para ela encontrar, para você falar para ela escolher, olha, vê o que você quiser, tá ali daquela lista, né? Então, eu acho que isso pode ajudar bastante, tá bom? Gente, eu acho que é isso, né? Tomei bastante tempo para tratar do assunto. Eu acho que eu espero conseguir deixar a live gravada. Às vezes, quando passa muito tempo, eu não consigo. E aí, eu espero que isso não aconteça aqui. Agora que eu lembrei disso, na verdade. Mas, pelo menos, eu consegui passar o conteúdo que eu esperava. No sentido de ajudar vocês de forma prática mesmo a tomar as rédeas aí dessa situação tão alarmante mesmo no dia a dia dos nossos filhos. E enfim, para essa geração toda, né? Então, como eu falei, se a gente não decidir agir, a gente vai só empurrando com a barriga e depois os nossos filhos viram mais uma estatística aí de uma série de coisas que, agora, por exemplo, mau comportamento, atraso na linguagem, isso é até o de menos, porque os problemas maiores de um vício em telas vão vir depois, né? Vão vir depois disso, quando isso se agravar. É uma interação social que a criança não sabe fazer, é contato com conteúdos perigosos que a criança já teve, é um cyberbullying que ela tá sofrendo, quando eu vejo ela tá ansiosa, tá depressiva, veio dali, né? Uma disfunção ali na autoimagem, uma série de coisas que acontecem por conta desse uso inadequado das telas, de redes sociais, de, enfim, conteúdos inapropriados na infância, né? Na pré-adolescência, para as crianças, né? Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso. Então eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou deixar a live salva aí, depois vocês podem voltar. Lá no começo da live eu fiz um questionáriozinho ali para você avaliar como é que tá essa situação. Compartilhem também, né, com outras mães, com outros pais. Deixem um comentário lá com o que foi interessante aqui, o que vocês conseguiram aprender, que assim outros pais, outras mães também podem ter acesso a esse conteúdo aqui. Lá no meu curso, na Bússola da Mãe que Educa, que é o meu curso de educação de filhos, né, que eu falo realmente quais são os princípios básicos para você assumir de fato o controle da educação dos filhos, né, com mais segurança. Eu aprofundo esse conteúdo aqui das telas, inclusive com um desafio, é um bônus do curso, na verdade, com um desafio para tirar, um grupo de apoio para tirar ou diminuir as telas, enfim. Então, eu dou uma aprofundada nisso tudo, um PDF com esses passos, com os questionários, isso tudo é um bônus lá no meu curso para as minhas alunas, porque eu consigo acompanhar mais de perto, né? Tem um grupo que envolve as mães, enfim, tenho mais tempo também nas aulas, enfim. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.